Agradecer ao Júlio, foi intimado de última hora para fazer a direção do culto, aceitou prontamente. Deus esteja abençoando a sua vida. Quero convidar os amados a estarem abrindo a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1. Versículos de 1 a 6, um texto bastante conhecido. Daniel capítulo 1, versículos de 1 a 6, diz assim na minha versão: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Amém? Nós vamos orar novamente. Pai amado, toda a honra e toda a glória seja a Ti. Obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. Esteja conosco durante essa mensagem, que possamos trazer aquilo que é da Tua vontade. Abre a nossa mente, os nossos corações, de maneira que possamos continuar em um culto, possamos continuar louvando a Ti com as nossas vidas. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de entrar propriamente nesse texto, quero falar sobre o contexto, desse episódio de Daniel. Antes disso, quero dar as boas-vindas aos nossos amigos visitantes. Nós temos visitantes aí de primeira vez, está conosco aqui. Gostaria que se colocasse em pé, dissessem os seus nomes para que a igreja conheça, por gentileza. Dário e William, sejam bem-vindos. Que a igreja diz? Aqui no centro também temos a senhora, sua tia, Maria da Glória. Que a igreja diz, a irmã Maria da Glória? Receba os cumprimentos da igreja, fiquem à vontade, se sintam bem em nosso meio e volte sempre a estar conosco quando tiverem oportunidade. Voltando ao texto, ao contexto desse episódio, um pouco antes, quando Deus criou o mundo, está registrado lá em Gênesis, Ele criou o jardim do Éden. E ele registra lá que, para regar esse jardim do Éden, sai dele um rio que se divide em 4 braços. Hoje os cientistas discutem sobre isso, porque onde o rio está em 4 braços não é a nascente. A nascente deles está ao oposto, está lá na Turquia. Mas o autor de Gênesis quis registrar assim, dessa forma, que ali onde estava posto o jardim do Éden era regado então por 4 braços. E lá diz que esses rios chamavam-se Pison, que rodeia a terra de Havilá, e Gênesis registra lá que esse rio era rico em ouro
e o mais puro ouro, e também bidelo e a pedra de ônix. Então, quando escreveu o livro de Gênesis, aí milhares de anos depois da criação do mundo, ele achou aqui que deveria registrar que esse rio tinha ouro. No momento da criação do mundo, essa informação não era importante nem para Adão e nem para Eva, mas era para dizer que esse rio então seria explorado futuramente. Esses 4 braços têm nome. Guion circunda a terra de Cush, estou lendo exatamente o que está em Gênesis. Tigre corre pelo oriente da Síria. Eufrates, simplesmente Eufrates. Então, quem escreveu não quis detalhar nada sobre o Eufrates, porque quando ele escreve, o Eufrates já era o maior rio da região e que banhava ali hoje 3 nações ou mais. As terras entre esses rios, Tigres e Eufrates, ou no termo da época e também no aramaico, entre rios significa Mesopotâmia, essa é a tradução. Então essa terra denominou-se Mesopotâmia. O Tigre, ele tem 1.900 quilômetros, ele nasce então lá nos Alpes turcos, na região chamada de Montes Tauros, e o Eufrates aqui mais perto do Iraque. Então esses dois rios, Tigres e Eufrates, são a principal fonte de água potável de todo o Oriente Médio, hoje. Esses 2 rios são a principal fonte de água potável de todo o Oriente Médio. E eles 2 estão secando. E há alguns estudiosos que estão dizendo e afirmando, e você acha isso aí no YouTube com maior facilidade, que essa seca dos 2 rios, Tigre e Eufrates, está relacionado com Apocalipse 16:12, que diz lá: e o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então, está aí nos mostrando, através, alguns estudiosos chegando a essa conclusão de que estamos mesmo perto do fim. Voltando um pouco para essa região, eles dizem então que nessa confluência de Eufrates e Tigre, dali sairá o anticristo, com base no livro dos profetas menor, mais precisamente de Naum. E se você estudar a Bíblia e pegar os filhos de Noé e ver as suas descendências lá, Sem, Cã e Jafé, Jafé vai gerar a raiz de Davi. Então, da raiz de Davi não sairá o anticristo. Isso é certo e óbvio. Então, nós temos outras 2 raízes. E as raízes que mais se aproximam, então, dessa região do Tigres e Eufrates, é a raiz de Cã, aquele que foi amaldiçoado. Quando vem, então, o dilúvio, os cientistas hoje dizem que isso foi há 7.000 anos, eles chamam de o fim da era do gelo. As geleiras todas se derreteram e cobriram e expulsaram o homem dessa região ali do Tigre Eufrates. O dilúvio então zera o jardim do Éden, apaga. Antes do dilúvio, provavelmente Deus tenha recolhido o querubim que cuidava o jardim, não havia mais sentido porque não haveria mais jardim. E então aquela região é apagada. Essa terra ali hoje é uma terra muito produtiva. Se você pegar o mapa e olhar as 2 regiões mais produtivas do Oriente Médio, o desenho forma uma lua minguante. Esse é o contexto do livro de Daniel. Nesta terra se organizaram uma grande nação, chamada Caldeia, terra dos caldeus. Eles reconstruíram a sua capital administrativa e deram o nome a ela de Babilônia, porque a Babilônia ela já existiu antes desse contexto, e ela já foi destruída e é destruída depois, nos textos seguintes. Nessa época, governaram junto pai e filho, Nabopolassar,
e Nabucodonosor. Nabucodonosor, então, vai iniciar o seu reinado aproximadamente com 25 anos de idade. E aí, no texto que nós lemos de Daniel, ele diz lá, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, seu exército sitia Israel. Esse mesmo texto está lá em Crônicas, 2 Crônicas 36:5. Judá é levado cativo, e o rei Joaquim, rei de Judá, levou junto alguns filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Esse mesmo texto de Crônicas é o mesmo texto de Daniel, capítulo 1, que nós lemos agora há pouco. E o primeiro subitem que eu quero tratar nessa noite é escolhidos para servir. Aqueles que vieram então cativos da Babilônia, quando chegam cativo de Judá, Israel, e vêm para a Babilônia, quando chegam então ali na terra dos caldeus, eles teriam que fazer alguma coisa. Não vieram todos os moradores de Judá, vieram a linhagem real e vieram os nobres. E eles tinham que então trabalhar, seja no palácio ou não. Daniel 1:4 nos mostra então que existia um pré-requisito. Ele fala que jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem ao rei no palácio. Então, quando foram escolhidos para servir ali no palácio, eles tinham qualidades. Então, não eram, vamos chamar assim, de qualquer um, porque eles foram os nobres que tinham acesso às, vamos chamar de universidades daquela época, jovens que tinham conhecimento. Mas essa escolha, ela foi profetizada um pouco antes, muito antes, por Isaías. Lá em 2 Reis 20:18 diz assim: e ainda até os teus filhos que procedem de ti e que tu gerares tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então, essa escolha já estava profetizada, que esses jovens seriam escolhidos alguns anos antes. E o chefe, então, lá dos eunucos, registrado aí nos versículos 3 e 4, o Aspenaz, vai fazer então essa escolha e traz para trabalhar contigo. A primeira atitude que ele toma é a mudança de nomes. Russell Shedd, ele diz que essa mudança de nome era uma tentativa de integrar a cultura ali dos caldeus, aqueles jovens, de integrar a cultura pagã àqueles jovens. Por isso, a necessidade de mudar de nome. Daniel tinha um nome, a tradução do nome de Daniel era Deus é meu juiz. E ele foi se chamar Beltesazar, que seria príncipe de Bel, ou Baal, ou príncipe de Marduk. Marduk, então, era um dos deuses do povo ali da Babilônia. A reconstrução da Torre de Babel se deu para colocar a imagem e o santuário desse Marduk na sua parte mais alta. Ananias também tinha um nome. A sua tradução em hebraico era Jeová é misericordioso. E ele vai trocar de nome para Sadraque, o amigo do rei. Misael também tinha um nome. A tradução de Misael é quem é como Deus. Que privilégio, né? Você pegar o neném e dizer que ele é como Deus e dar esse nome a ele. E ele foi, então, traduzido para um novo nome, quem é como o Deus da lua, como o Aku. E Azarias, que chamava então Jeová é o meu socorro, passaria a se chamar Abdinego, servo de Nego, ídolo que representava então Mercúrio. Então toda essa tentativa, né, que o chefe dos eunucos ali faz para integrar esses jovens a essa nova cultura dos caldeus, trocando então os seus nomes. Mas e o que isso tem a ver com a minha vida espiritual? Aí eu quero perguntar, quais são os teus nomes? Quais são as tuas
identidade. Quais são os teus apelidos? Como que é você inserido nessa cultura aí fora? Você tem um nome. O seu nome é santo. O seu nome é escolhido por Deus. Mas na cultura aí fora em que você está inserido, eu quero perguntar, qual é o nome que você recebeu? Durante a minha vida toda tentaram colocar apelidos, mas nunca deu certo. Muitas pessoas têm a facilidade de receber novos nomes, novos apelidos, e de serem tratados assim, dessa maneira. Tem pessoas que é tão conhecida pelo apelido que você não sabe o nome. Eu mesmo tenho parente que eu sei o apelido, eu não sei o nome, mas ele é conhecido pelo apelido. Então muitas pessoas tentam colocar em nós nomes contextualizados com a sociedade aí fora. E eu quero perguntar, qual é o seu nome? Aí fora você é crente? O que é crente? Crente é aquele que crê. Mas eu sinto muito, Satanás também crê. Crê. O ateu crê. O ateu crê que não existe Deus. Então, crente não serve para ser o meu nome nessa sociedade contextualizada. Ou você é evangélico, que é aquele que traz boas novas. Cada um vai analisar a sua situação e ver em que contexto ou que nome que você está inserido na sociedade. O importante é que esse nome não endeuse ninguém, não lembre nenhuma cultura, mas que esse nome lembre que você é servo de Jesus Cristo e que você foi remido pelo sangue de Jesus Cristo. Versículo 8, aí do capítulo 1, ele diz que resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Nós lemos agora há pouco que todos aqueles jovens escolhidos iriam para o palácio e receberiam as finas iguarias do rei, tomariam do seu vinho, e ao cabo de 3 anos deveria se apresentar ao rei para ser então analisado. E Daniel então bate o pé aqui e se recusa a receber essa iguaria. E como diz aqui o bom goiano, Daniel entrou para a turma do nem comia a comida do rei e nem bebia o vinho do rei. E o chefe ali, o cozinheiro Mor, ele ficou preocupado, porque se ele não cumprisse a sua tarefa da maneira que o rei havia ali dito, ele teria a sua cabeça cortada. Então ele diz a Daniel, que era uma atitude difícil, mas Daniel, o versículo 9 diz: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então Daniel não foi convincente, Deus concedeu misericórdia a ele. Então ele desafia o cozinheiro que durante 10 dias lhe desse então legumes e águas e provassem o seu semblante. Passado então esses 10 dias, eles foram examinados e se encontravam com melhor aparência do que os demais jovens que haviam sido levados cativos. Aí o cozinheiro, a história é conhecida, o cozinheiro vai então suspender toda aquela ração do rei e trocar a alimentação de todos os cativos escolhidos para trabalhar no palácio por água e legume. E Deus abençoou esses jovens durante o seu aprendizado ali na Universidade Caldeia. E Deus, versículo lá na frente 17, fala assim: ora, a esses jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então a todos Deus acrescentou sabedoria, mas a Daniel ele deu um pouquinho mais. Aí eu quero falar de bênçãos abundantes. No primeiro teste então junto ao rei, ele fez perguntas de toda e qualquer natureza e assessorado pelos seus magos, pelos seus cientistas, etc. E aqueles jovens, aqueles 4, eles foram achados
10 vezes mais doutos, 10 vezes mais inteligentes de todos os outros que foram levados cativos. E eles foram achados mais inteligentes, 10 vezes mais do que todos os serviçais ali do palácio, os magos, adivinhadores e etc. Somente priorizando Deus em nossas vidas é que nós temos êxitos nos nossos estudos. Concurseiros, graduandos, mestrandos, etc. Se não colocarem Deus como primazia em suas vidas, sinto muito, a inteligência, ela não é acrescentada. Ela vem como misericórdia, ela vem como bênção de Deus em nossas vidas. Às vezes nós abraçamos as atividades, deixamos de vir à igreja, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de orar, achando que com tudo isso eu vou ter êxito. Um ledo engano. Eu tenho que priorizar Deus em minha vida. No contexto aí, Daniel, então, ele revela o sonho do rei. O rei tem um sonho perturbador. Daniel, ali no meio daquela turma, vai ser então chamado para adivinhar, para interpretar esse sonho. O rei primeiro, ele chamou os seus magos, seus adivinhos, os bruxos, e até os caldeus vieram para tentar adivinhar aquilo que o rei tinha sonhado. E o rei era esperto, ele percebeu até que os caldeus estavam tentando enrolá-lo ali naquela interpretação. Então o rei se ira e manda matar todos os sábios da Babilônia. Versículo 18. O rei manda então um decreto, e aí vão atrás de Daniel e de seus companheiros para que fossem mortos. Mas aí eu pergunto, mas se ele mandou matar todos os magos e todos os sábios, por que incluir o Daniel nesse pacote? Lá na frente, Daniel capítulo 4, versículo 9, vai dizer que quando eles receberam a instrução e toda a cultura caldeia, e Daniel foi considerado mago. Está dizendo que os caldeus o consideraram mago, não está dizendo que ele era mago, mas através da cultura ele teve o seu nome mudado e teve o seu título, a sua graduação para mago. Então Daniel e seus companheiros vão ser procurados por Arioque, chefe da guarda, para ser levado à morte. E Daniel então pede para ir à presença do rei, e vai ao rei e pede um tempo. Daniel não vai interpretar, Daniel pede um tempo ao rei para fazer essa interpretação, capítulo 2, versículo 16. A primeira atitude de Daniel foi pedir socorro. Ele vai para casa após receber o tempo dado pelo rei. Ele reúne os seus amigos e ele diz aos seus amigos: orem a Deus e peça misericórdia. Ore a Deus e peça misericórdia. Capítulo 2, versículo 18. A sabedoria de Daniel nos ensina que nos momentos de desafios, nos momentos de dificuldade, nós temos que procurar aqueles que têm capacidade de dobrar o joelho, procurar aqueles que têm capacidade de nos ajudar e pedir ao único que pode acrescentar revelação em nossas vidas, que é Deus. Deus então naquela noite vai atender a oração de Daniel e seus amigos e vai revelar a Daniel o sonho. A história continua, Daniel revela o sonho, o rei reconhece que o Deus do Daniel realmente é grande, e que Deus de Daniel é o Senhor dos deuses e é o Senhor dos reis, e Daniel então ganha presentes e é colocado como governador. E aqui mais uma lição para nós nesse texto. Ao receber tudo isso, Daniel compartilha a bênção. Ele soube ir aos seus amigos pedir oração
pedir misericórdia a Deus. Agora, ao ser abençoado aqui pelo rei e por Deus, ele vai compartilhar essa bênção com seus amigos. Então Daniel pede ao rei que coloque os seus amigos também em cargos importantes. Lembrando que ele tinha 3 amigos. Ele não pediu para que todos os cativos fossem colocados ali em postos. Porque quando, na hora de comer legumes e água, apenas os 4 se fortaleceram junto e venceram as iguarias do rei. Eles não se deixaram contaminar. E aqui são agraciados então pela atitude de Daniel. Amigos verdadeiros agem pela prosperidade dos seus amigos. Nós temos muitos conhecidos, amigos temos poucos. Falamos sobre isso na nossa EBD hoje, na sala. Nós temos muitas pessoas que estão no nosso hall de conhecimento. Alguns têm aí 5.000 seguidores, né? Mas se as redes sociais saírem do ar, o WhatsApp sair do ar, no dia do seu aniversário, com certeza você não vai receber parabéns, porque amigo sabe a data do seu nascimento, amigo sabe do seu sofrimento, amigo sabe da sua alegria, amigo sabe da sua necessidade. Então amigo é aquele que compartilha, amigo é aquele que vive, amigo é aquele que abençoa você. Vivemos num mundo de egoístas, né? A pessoa é agraciada, recebe bênçãos, mas guardam as bênçãos somente para si, né? Não, Deus me deu, isso é somente para mim. Daniel recebe a bênção e imediatamente, aqui a Bíblia não diz que foi no dia seguinte ou semana seguinte, foi imediatamente. Já que o Senhor está me abençoando, seu Nabuco, vou ter mais intimidade aqui com o rei. Seu Nabuco, coloca então aí os meus amigos também, ajuda eles, merecem, gente fina, gente boa. Então Daniel vai lá e convence o rei. E aí vem então o que eu chamo de a grande provação. O rei faz uma estátua de ouro, grande, se endeusa, né? E determina que todos se curvem diante dela. Lança um decreto e fala que quando tocar a harpa, cítara, etc., todos deveriam então curvar a sua cabeça e adorar aquela estátua. E qualquer que não obedecer essa ordem, está lá no capítulo 3, versículo 6, seria então lançado numa fornalha ardente. Aqueles caldeus que eram adivinhos e que eram magos, que iam morrer porque não tinham adivinhado o sonho, e que sobreviveram porque Daniel foi abençoado, foi lá e revelou o sonho do rei, agora são os mesmos caldeus que vão lá ao rei e falam: olha, tem 3 amigos de Daniel aí que o senhor deu cargo para eles de governador aí fora, que não estão obedecendo a sua lei, não estão se encurvando para essa estátua. O rei então manda chamá-los e dá a eles uma segunda chance, e diz a ele: adorem a estátua. E ainda desafia aqueles 3 jovens e fala assim: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então o rei esperava que ali eles se curvassem então diante da estátua, e ainda pergunta aos 3: quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Capítulo 3, versículo 17, muito importante o que esses 3 jovens disseram. Ele fala: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Então eles falam aqui se, eles não colocam nenhuma imposição. Não, o meu Deus irá me livrar. Eles tinham fé nisso, que o meu Deus irá livrar, tinham fé, mas eles colocam uma condição aqui: é simplesmente da vontade de Deus. Se ele achar
que nós devemos ser salvos, seja feita a sua vontade. O rei fica irado e manda aquecer 7 vezes mais do que de costume. E a Bíblia registra aí, nesse mesmo capítulo 3, que ele escolheu então os seus soldados mais fortes para vir ali e amarrar aqueles 3 jovens. São amarrados, e aqueles mais fortes os lançam, aqueles 3 jovens, naquela fornalha que fora aquecida 7 vezes mais, e aqueles soldados morrem com o calor daquela fornalha. Abreviando a história, o rei então vai olhar para dentro da fornalha e o que ele vê lá? Desamarrados, andando tranquilamente, sem nenhum prejuízo na sua pele, na sua roupa, no seu cabelo, e tinha um 4º homem andando lá dentro. E ele pergunta então para os do palácio: não fora 3 que jogamos lá dentro? Como é que eu vejo 4? E ele ainda diz: aquele 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, sai e vem. Essa é a palavra do rei. Agora, pela 2ª vez, lá nos sonhos ele já tinha reconhecido que o Deus de Daniel era o Deus dos deuses, o Deus dos reis. Agora, ao ver que Deus estava presente na fornalha, ele chama aqueles 3 sobreviventes, servos do Deus Altíssimo. Vem. E eles então vão sair ali. Nabucodonosor então vai dizer, capítulo 3, versículos de 28 a 30. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram neles, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus senão ao seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província de Babilônia. O que eu aprendo com esse texto? O que eu aprendo com a história de Daniel, Sadraque ali, Mesaque e Abdenego? O grande primeiro ensinamento são princípios. Quando eu trago a minha criança para vir aqui dormir dentro da igreja, para vir aqui chorar dentro da igreja, para vir aqui caminhar dentro da igreja, para vir aqui mexer no som, mexer no microfone, não importa. Eu estou dando a ele princípios. Eu estou ajudando a moldar o seu caráter, colocando um caráter cristão. Estou dando a ele uma oportunidade de ser diferente. Sadraque, Mesaque e Abdenego, Daniel, eles tiveram lá em Judá acesso à lei, aos estudos, mas eles eram doutos não apenas nas ciências, mas eram doutos no ensinamento da palavra de Deus. Então eles tinham princípios. Então quando eles se negam a comer a comida do rei, eles se negam a se contaminar com as coisas mundanas, vamos assim falar. A sua opção, então, é de quem tem princípios. O que eu aprendo mais é sobre amizade sincera, amizade leal, amizade verdadeira, amizade pura. Aí no mundo se prega que não há uma amizade entre homem e mulher, que não, isso não é possível. Mas para quem tem princípios, para quem tem educação cristã, para quem tem Deus no coração, isso é conversa fiada. Então esse texto nos ensina sobre fé, sobre confiança. Quando eles enxergam as possibilidades da morte,
pela desobediência ao rei, eles enxergam de fato a vida. O apóstolo Paulo vai dizer isso, que essa morte para ele seria vida. Então nós estamos diante dessas dificuldades no mundo em que vivemos. Somos desafiados todos os dias. A fornalha está aberta, a fornalha está acesa. E eu tenho essa opção de ser queimado, de morrer por aquilo que eu sirvo, aquilo que eu sigo, aquilo que eu acredito. Mas muitas das vezes nós nos abaixamos para a estátua. Nós endeusamos coisas a quem deveríamos repugnar. Então que esse texto possa nos ensinar a ter uma vida diferente, ensinar a ser amigos de verdade, ensinar a conhecer melhor aqueles em que nós chamamos de amigos. Essa relação Daniel, Sadraque e Mesaque, a sua prosperidade no reino, o seu trabalho, a sua fidelidade, vai ser estendida ao rei Joaquim. O rei Joaquim fica preso ali, cativo, 37 anos. 2 Reis, capítulo 25, de 27. Então o rei Joaquim, preso, cativo, ali está registrado que ele é liberado então do cárcere por Evil-Merodach, que é o sucessor de Nabucodonosor. E a sua simpatia, o seu trabalho, a sua obediência durante todo esse tempo vai fazer com que o rei não apenas o libere do cárcere, mas dê a ele honra. Permite então que ele saia do cárcere, troque as suas vestes de preso por as vestes reais, passa a comer do pão na mesa junto com o rei, e o rei ainda dá a ele uma pensão vitalícia até o fim dos seus dias. Está aí em 2 Reis. Mas tudo isso também está relacionado com a profecia de Jeremias, capítulo 23, 5 a 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Joaquim é o último da linhagem de Davi, aqui sendo honrado, preparando e sendo mostrado como figura da continuação dessa linhagem, chegando a Jesus Cristo, que seria então o Rei eterno. O Senhor, justiça nossa, conforme escreve então Jeremias. Que Deus possa abençoar a sua palavra no coração de cada um, que possamos aprender com esse texto, que possamos nos desafiar a ter princípios, a escolher amizades sinceras e a tomar decisões corretas nas nossas provações. Amém? Oração silenciosa e o pós-lúdios estamos assim encerrados.